Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Aqueles que me conhecem de perto sabem como eu gosto, como eu admiro o personagem João Batista. Uma figura o tanto quanto distinta, diferente, que vive no deserto com roupas esquisitas, comendo uma comida esquisita, gafanhoto, mel, e que tem uma mensagem que é aparentemente muito dura, mas que veio chamado por Deus para anunciar, para preparar o caminho da chegada, do cumprimento da promessa de Deus, a revelação do Messias. Essa figura aparentemente estranha, ele tinha uma mensagem muito objetiva. Alguns identificavam como uma mensagem muito dura, mas ela era muito clara. A todo momento, João Batista clama, chama para que as pessoas, para que os filhos de Israel se arrependam, que eles se convertam. Então, a expressão arrependei-vos, convertei-vos, é uma expressão claramente ligada à pessoa, à personagem, ao ministério de João Batista. João Batista é um anunciador de Cristo Jesus, esteve com ele, conviveu com ele e tiveram um ministério juntos durante aproximadamente um ano e meio. E essa mensagem de João Batista, tão objetiva, ela está presente nos evangelhos. Mas o que eu quero falar com você por meio deste vídeo é como nós identificamos a mesma mensagem em Jesus Cristo. Quando a gente olha para a narrativa de Marcos, e a narrativa de Marcos é uma narrativa condensada, a narrativa de Marcos é uma narrativa que compacta os tempos, é uma narrativa mais corrida, mais sintetizada, a gente vê que exatamente no início do ministério de Jesus é essa sua proclamação, a mesma proclamação de João Batista. Então quero ler o texto para você de Marcos, no capítulo 1. E diz assim o texto: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, e aí vem aqui a anunciação de Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E a sentença que Jesus apresenta é a mesma sentença de João Batista: arrependei-vos e crede no Evangelho. E eu quero parar e pensar um pouquinho rapidamente com você a respeito destas duas expressões, ou dessa expressão com essas duas informações que estão nos lábios de João Batista e que Jesus, segundo Marcos, inicia o seu evangelho repetindo a mesma expressão que João Batista dizia, repetia e pela qual ele também ficou conhecido: arrependei-vos e crede no evangelho. São duas informações contidas na mesma expressão. Arrependei-vos tem a ver com a consciência, a ciência, a identificação, a percepção, a observância a respeito da nossa própria condição. Qual é a nossa condição? De pessoas que são naturalmente perdidas e afastadas de Deus, que um dia foram afastadas em Adão por causa da nossa própria pecaminosidade. Então há uma necessidade de que nós reconheçamos o nosso estado, a nossa condição, a nossa realidade de perdição, que estamos longe e viveremos longe e continuaremos longe de Deus. Os nossos pecados nos separam da presença de Deus. Arrependei-vos é um chamado a uma autopercepção, uma percepção a respeito de si mesmo, de que nós somos pecadores e inimigos de Deus, que a nossa conduta, o nosso pensar, o que fazemos, o que realizamos, o que planejamos, está na contramão da vontade de Deus, ofende a Deus, é hostil à pessoa de Deus, na sua santidade, na sua justiça, na sua glória. Então, Jesus, assim como João Batista, nos chama ao arrependimento. É uma consciência, uma identificação, olhar para o espelho, reconhecer quem somos e o que fazemos. Para que haja uma mudança em nossa vida, é necessário essa autoconsciência. Todos nós sabemos o que somos. Tentamos muitas vezes camuflar, tentamos muitas vezes esconder, tentamos muitas vezes aplacar
por meio de religião ou por meio de ritos e cerimônias religiosas. Tentamos, de alguma forma, tentar aplacar essa realidade de que estamos longe e afastados de Deus. Também tentamos diminuir essa nossa necessidade, buscando preencher essa lacuna pelo não relacionamento com Deus com outras coisas, mas, na verdade, continua um vazio imenso no nosso coração, que só pode ser preenchido na nossa relação com Deus. Mas, para que isso se dê, há uma necessidade de que nós nos arrependamos, que nós reconheçamos a nossa condição, a nossa pecaminosidade, a nossa perdição. Então, se você está assistindo este vídeo, o arrependei-vos e crede no Evangelho é também para você. Fica com a primeira parte, primeiro nesse momento. Observe aquilo que faz parte da anunciação de João Batista e que Jesus insere no início do seu ministério. Arrependei-vos. É um chamado humilde para que você possa identificar a sua condição de necessitado. Aquele que precisa de que alguém perdoe, de que alguém haja em seu favor, porque você é um pecador. Então, se arrependa. Pense com franqueza, com honestidade naquilo que você tem feito e se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. E a segunda parte da proclamação de Jesus Cristo, é crede no Evangelho. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é um sistema religioso de filosofias religiosas. O Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho é boa nova, boa notícia. E qual é a boa notícia? É que Deus se fez homem e habitou entre nós. O mesmo Deus que se identificou, que se proclamou como o Messias, a promessa desde o Éden. Aquele que viria mesmo ferido no calcanhar para pisar a cabeça da serpente. Aquele que se deixou levar à cruz, ao madeiro, para que, sendo punido em nosso lugar, nós pudéssemos ter reconciliação com Deus. O Evangelho é Cristo, é Jesus, Jesus de Nazaré. É Deus 100% Deus, é Deus 100% homem. É Deus encarnando e ocupando o lugar que nós deveríamos estar, recebendo a condenação em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser aceitos diante do Pai. E perceba, então, a junção nesses dois aspectos dessa expressão. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, reconheça a sua condição natural de pecador. É um chamado a que você abra mão da soberba, da vaidade, da arrogância e reconheça qual é o seu estado de necessitado. Mas também reconheça que só existe esperança quando você crê em Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus, o Evangelho, que é Cristo, pode fazer com que os seus pecados sejam perdoados. Não adianta tão somente você ser um reconhecedor da tua miséria, das tuas mazelas da tua pecaminosidade. É necessário que alguém pague pelos seus pecados. E aí está a boa nova, a boa notícia. Você é um carente, você é um necessitado, mas alguém decidiu pagar em seu lugar. Alguém decidiu ocupar o lugar maldito que caberia a você e a mim. Então, a anunciação de Jesus Cristo, que é semelhante à anunciação de João Batista, continua sendo a nossa anunciação. A anunciação que nos humilha, que revela o nosso estado real. Somos pecadores. Não adianta você tentar fugir desta verdade. Você é um pecador carente que precisa da misericórdia de Deus. Mas o próprio Deus que revela a sua pecaminosidade, mostrando o seu estado real, ele oferta uma solução para o teu estado real. E a solução é ele mesmo, o envio do Cristo, o Evangelho, que morrendo na cruz do Calvário, nos garantiu o perdão dos nossos pecados, e ressuscitando, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, nos garantindo desta forma a vida eterna. As boas novas proclamadas por João Batista, as boas novas proclamadas pelo próprio Cristo de Deus, as boas novas que continuam sendo proclamadas pela Igreja de Jesus Cristo, anunciando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Que essa possa ser a sua realidade hoje, neste dia, que você possa se arrepender, se reconhecer como alguém carente, perdido, longe, afastado de Deus.
vivendo em seus pecados. E que você, desta forma, creia que o Evangelho, que Cristo Jesus é a única possibilidade, suficiente possibilidade de você ter a sua vida restaurada e experimentar da reconciliação com o Pai. Fique com Deus e até o próximo Porções do Evangelho.